Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu oro para que você goste do nosso programa e que não apenas goste, mas que ele faça uma verdadeira diferença na sua vida. E nós começamos ontem a falar sobre não fugir dos seus problemas, e eu chamei isso de pare de acumular suas coisas. Temos tendência a isso se é algo com que não queremos lidar em nossas vidas. Nós tentamos esconder em algum lugar na nossa alma e fechar a porta em cima daquilo e fingir que não existe, sabe? Mas, mesmo que tenhamos sucesso, muitas vezes isso aparece novamente de outras formas. Eu sempre digo que se fugirmos daquilo, aquilo nos persegue. Então, eu acho que para muitas pessoas este é o momento da sua vida onde você precisa ficar parado e ver a salvação do Senhor. Isso foi o que Deus disse aos israelitas quando tentaram fugir dele. O exército egípcio os estava perseguindo, o Mar Vermelho estava na frente deles, eles ficaram com medo e queriam fugir, estavam culpando todos pelos seus problemas, e Deus disse: fiquem parados e vejam a salvação do Senhor. O que acontece quando você fica parado? Se você ficar parado e quieto, você pode realmente ouvir de Deus, pode ouvir o que Ele tem a dizer, e eu me lembro de um tempo na minha vida, quando eu colocava a culpa de todos os problemas que tínhamos no nosso casamento no Dave. E um dia eu estava orando para o Dave mudar, e é interessante como oramos para que as outras pessoas mudem, mas somos nós quem precisamos mudar. Então eu me lembro de que o Senhor falava ao meu coração e dizia: o Dave não é o problema. Eu pensava, se o Dave não é o problema, então quem é? Só tem eu e ele nesse relacionamento? Eu não entendia. Bem, quando finalmente encarei o fato de que era eu que tinha uma má atitude. Sim, sei que sou doce hoje, é difícil para você acreditar, mas eu tinha uma péssima atitude. Uma péssima atitude. E havia um chamado na minha vida, Deus queria me usar para ensinar a sua palavra, e eu estava fazendo pequenos estudos bíblicos, um pouco disso, um pouco daquilo. Mas eu tinha uma grande visão, eu tinha um grande sonho para a minha vida, eu queria que Deus fizesse grandes coisas, mas eu não estava deixando Ele lidar comigo, eu estava fugindo de tudo. E uma das maneiras que fugimos das coisas é colocando a culpa dos nossos problemas em outras pessoas. É bem assim. Se você não fizesse isso, eu não agiria mal. E se você mudasse, então eu me comportaria melhor. Então ontem nós vimos algumas pessoas na Bíblia que fugiram. Moisés fugiu do Egito, mas Deus o mandou de volta. Agar fugiu de sua senhora, mas Deus disse: volte e submeta-se à sua senhora. Ainda que Sara não estivesse tratando-a bem, Agar também teve uma atitude ruim com a qual Deus queria lidar com ela. Quando encerramos ontem, estávamos falando de Elias, que foi um grande profeta de Deus, e ele não era o tipo de homem que pensaríamos que fugiria de seus problemas, mas ele se cansou de fazer o trabalho do Senhor. Sabe, mesmo que estejamos fazendo o trabalho do Senhor, às vezes podemos nos desgastar. E ele havia matado 450 profetas de Baal no dia anterior, e a Bíblia diz que ele os despedaçou. Quero dizer, não posso nem imaginar que tipo de trabalho era aquele. E ele estava exausto, e ele estava cansado, e quando você fica muito cansado, muito exausto, você não pensa direito. É difícil até ter fé quando se está assim. E então, quando a Jezabel, ela soube do que Elias tinha feito com seus profetas, ela ameaçou Elias e disse que iria matá-lo. E a Bíblia diz que ele fugiu para o deserto, sabe? E se sentou debaixo de uma árvore, e ele disse a Deus: você poderia me matar, se é assim que a minha vida vai ser. Ele queria morrer, ele estava tendo uma grande festa de autopiedade, e um anjo veio e deu uma refeição e descanso para ele, e o mesmo anjo voltou, deu outra refeição e mais descanso. É interessante quando pensamos nisso. Ele tinha todos esses problemas e Deus disse: você precisa de uma boa refeição e descanso. E sabe, às vezes, antes de você conseguir ouvir o que Deus tem para dizer a você, você tem que descansar um pouco. Se você se desgastou e você está de mau humor, está todo desanimado, para baixo, se sentindo um lixo, culpando todos pelos seus problemas, talvez antes que você possa ouvir de Deus, você precisa descansar e estar preparado para ouvir o que Deus tem para dizer a você. Bem, depois que Elias teve o seu descanso, Deus disse a ele: o que está fazendo aqui? Eu amo isso. O que você está fazendo aqui?
O que é que você acha que está fazendo? E ele respondeu, está em 1 Reis 19, do 13 ao 16. Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Deus Todo-Poderoso. E os israelitas rejeitaram a sua aliança. Eles derrubaram seus altares e agora observe, Deus disse, o que você está fazendo aqui? E ele começa a contar a Deus tudo o que todo mundo está fazendo de errado. Eles mataram todos os seus profetas à espada. Eu sou o único profeta que sobrou. Nós somos assim às vezes. Eu sou o único que está fazendo o que é certo, Senhor. Eu não entendo porque todas essas coisas estão acontecendo na minha vida, porque você não lida com todas essas outras pessoas que parecem ser o problema. Eu sou o único que sobrou e agora estão tentando me matar também. E eu amo o que o Senhor disse para ele. Volte por onde você veio. E estamos falando de que os lugares de onde fugimos é para onde Deus nos envia de volta e temos que lidar com os problemas dos quais fugimos. Volte por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. E quando você chegar lá, unja a Azael como rei sobre a Síria. E ungirás a Jeú, filho de Anani, rei sobre Israel, e eu amo isso, e ungirás a Eliseu, o filho de Safate, como profeta em seu lugar. O que você pensa disso? Você sente que fez um bom trabalho? Você está muito cansado? Alguém está tentando te matar? Você foge, e Deus diz, agora volte, e vá ungir outra pessoa para ficar no seu lugar. Às vezes as coisas que Deus nos pede para fazer não são fáceis, mas eu te digo que qualquer pessoa que é obediente a Deus, eu garanto a você, se você é obediente a Deus, não importa o quão difícil seja, Deus vai abençoar a sua vida de uma forma que você nem sequer imagina. O último homem de quem falaremos? Se não é o último, há mais alguns, mas Jonas, ele também fugiu de Deus. Nós pensamos que se fugirmos de Deus e escondermos por um tempo, Ele mudará de ideia e nos dará algo mais fácil para fazer. Algo mais fácil de se lidar. Talvez Deus esteja dizendo que você precisa perdoar alguém, precisa ir e abençoá-los e ser gentil com eles e você tem uma audição seletiva, você não quer ouvir de Deus, você quer outra coisa e não. Importa quanto tempo espere, Deus vai te dizer a mesma coisa. Porque Deus não muda de ideia sobre o que Ele quer que nós façamos. E dizem Jonas, na verdade, você tem que ler o livro todo para entender a história, mas nos capítulos 1, 2 e 3, Jonas fugiu do chamado de Deus para ir a Nínive. Deus lhe disse, vá para Nínive e pregue o evangelho para eles. Bem, Jonas não. Ele achava que Nínive não merecia ouvir o evangelho. Ele não se importava, não gostava deles, não queria ir. Então, a Bíblia diz que ele foi exatamente na direção oposta que Deus lhe disse. Me pergunto se há alguém nos assistindo e você está indo exatamente na direção oposta àquela que Deus está tentando guiar você. Imagino quantos de vocês estão fugindo de Deus e tentando fingir que Deus não existe e estão fazendo suas próprias coisas, vivendo suas vidas, fazendo coisas que sabe que não deve fazer, achando que está tudo bem e que vai se safar. Bem, o pecado tem consequências e não podemos fazer coisas que são contra a palavra de Deus e achar que vamos nos safar e que não haverá absolutamente nenhuma consequência. Então, Jonas entrou no navio para ir para Tarsis, que ficava exatamente na direção oposta a Nínive, e uma grande tempestade veio à tona. Então Jonas disse aos homens, eu sou o problema, me joguem no mar e a tempestade se acalmará. Eles fizeram isso e um grande peixe, uma baleia, engoliu Jonas. Você já ouviu a história? Talvez alguns de vocês não achem que seja real, acham que é um mito, um conto de fadas, mas posso garantir que uma baleia engoliu Jonas. E finalmente, enquanto ele estava na barriga da baleia, não é interessante que às vezes nós não nos arrependemos até estarmos em circunstâncias muito desesperadoras? Não sei quanto a você, mas não consigo imaginar como teria sido estar na barriga daquela baleia, e a barriga de uma baleia é grande o bastante para um homem ficar ali dentro? Eu só sei de uma coisa, não cheirava bem lá dentro. Ele tinha algas enroladas na cabeça, deve ter sido horrível. E finalmente ele se arrependeu quando clamou a Deus e diz que o peixe o vomitou e ele saiu e se voltou para Deus. E eu amo isso. Então a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez.
Vá para Nínive e pregue o evangelho para eles. Sinto muito, mas tenho que rir dessa história. Isto é hilário. Ele passou por tudo isso e ainda assim Deus tinha exatamente a mesma resposta para ele. Vá e faça o que eu lhe disse para fazer. Qualquer pessoa que conheça a vontade de Deus e foge dela vai ter problemas em sua vida. Preciso dizer de novo. Qualquer pessoa que conheça a vontade de Deus e foge dela, ela terá problemas em sua vida. Você pode pensar por um tempo que está se livrando, mas eventualmente aquilo vai te alcançar, sabe? Lucas 12:47 é uma ótima escritura e diz: o servo que conhece a vontade do mestre e ele não se prepara ou não faz aquilo que o mestre quer, será espancado com muitos golpes. Isso não está falando de um castigo físico, está falando que você terá tantos problemas que você não saberá o que fazer. Bem, Davi também, ele era um grande homem de Deus, mas ele tinha fraquezas, assim como nós temos. Então ele pecou muito com Batseba, cometendo adultério com ela. A Bíblia realmente diz que enquanto os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Bem, ele não estava onde deveria estar. Se você não está onde deveria estar, é quando se mete em problemas. Vamos, alguém precisa ouvir isso. Se você não está onde deveria estar, pode se meter em problemas. Talvez você esteja na festa errada e na hora errada e entrará em apuros. Fique longe dos lugares que sabe que não deveria estar. Enquanto ele estava em casa, todos os homens estavam fora na guerra e ele viu Batseba no telhado tomando banho e ele a trouxe e cometeu adultério com ela e ela ficou grávida. E agora ele tinha um problema de verdade. Às vezes um problema leva a outro problema e ele tinha um grande problema. Então, ele até fez algo que piorou a situação. Ele mandou o marido dela, Urias, para casa achando que ele dormiria com a esposa e assim pensaria que a criança era dele, mas Urias era um homem honrado e ele disse: eu não vou fazer isso, eu não vou me divertir e ter relações com minha esposa enquanto meus subordinados estão lutando na guerra. E assim, então, Davi continuou com aquele problema, então ele acabou matando Urias, então ele cometeu adultério e também assassinato. E por um ano inteiro, ele conseguiu ignorar toda aquela situação. Por um ano. E então Deus enviou Natã, o profeta, e ele lhe contou uma história que atingiu o coração de Davi. Totalmente. Uma história que devo compartilhar amanhã se eu tiver tempo. Eu não sei se vou ter ou não. A questão é que ele finalmente recuperou o juízo e sabia que ele precisava se arrepender. Sabe, encarar a verdade é a única coisa que nos liberta, sabe? João 8:31 e 32 diz: se vocês permanecerem na minha palavra, serão os meus discípulos e conhecerão a verdade vai torná-los livres. Você só pode encontrar liberdade encarando a verdade. Algumas coisas sobre a verdade. A verdade é definida da maneira como as coisas realmente são, não do jeito que pensamos, e nosso desejo é que fossem. A verdade é igual à realidade do ponto de vista de Deus, não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. O que Deus pensa sobre o nosso comportamento, o que Deus pensa das escolhas que nós estamos fazendo em nossas vidas. E sabe, eu ouço algumas das coisas mais loucas das pessoas. E uma mulher me ligou e disse que muitos amigos dela estavam fazendo coisas que eram desonestas, mas achavam que Deus os estava abençoando e ela queria saber se ela também podia fazer coisas desonestas e se Deus a abençoaria. Que sentido isso faz? Por que fazer uma pergunta dessas? Deus é um Deus sério, Ele nos diz o que fazer para sermos abençoados e o que não fazer. A menos que queiramos perder essas bênçãos. Eu quero paz com Deus e você. Quero saber que quando deito a cabeça no travesseiro, não que eu tenha sido uma pessoa perfeita, porque não há nenhum dia em que eu seja perfeita, mas quero saber que dei o meu melhor e que as coisas que eu fiz de errado eu me arrependi, que eu não estava me escondendo delas. Levei muito tempo para chegar a esse ponto, eu mesma fiz muito disso, de fugir nos primeiros anos da minha vida, sabe? A verdade é um tema central na palavra de Deus.
Jesus disse: eu sou a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a palavra da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E a Bíblia diz que nós somos aqueles que pertencem à verdade. Jesus veio cheio de graça e verdade, diz a Bíblia em João 1,14. João 1,17 diz: enquanto a lei foi dada através de Moisés, graça e favor não merecidos e bênçãos espirituais, e a verdade veio através de Jesus Cristo. Eu amo este aqui. Salmo 51,6. Eis que você deseja a verdade no íntimo, faça-me conhecer a sabedoria no mais profundo do meu coração. O primeiro lugar em que temos que ser verdadeiros é dentro de nós mesmos. Sobre nós mesmos. E não tentar inventar desculpas e culpar os outros, mas assumir a responsabilidade pelas coisas que fazemos que Deus não quer que façamos. Deus, ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Mas temos que andar na verdade, temos que amar a verdade. Deus ama a verdade. Depois que Davi enfrentou a verdade, ele foi capaz de se arrepender. Ele disse que a paz voltou depois que se arrependeu. Há várias maneiras pelas quais as pessoas fogem de Deus. E há, na verdade, 6 maneiras que eu escrevi aqui, que quero falar com você. Provavelmente só conseguiremos falar de uma hoje e falaremos sobre isso amanhã, mas uma das maneiras que as pessoas fogem de seus problemas é inventando desculpas. Jonas inventou desculpas. Ele achava que Nínive não merecia o evangelho. Não sei que tipo de desculpas Davi estava inventando, mas tenho certeza que estava inventando algumas, porque Davi era um homem próximo do coração de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, e ainda assim ele conseguiu ignorar seu pecado por 1 ano. Eu nem consigo imaginar como esse homem deve ter sido miserável. Na verdade, vou te contar essa história. O Senhor enviou Natã, o profeta, até Davi. E Davi, como rei, estava acostumado a julgar em várias situações. E então, Natã colocou uma situação diante dele que, na verdade, era uma situação fictícia. Mas ele disse: havia 2 homens em uma cidade, um rico e um pobre. E o homem rico tinha um grande número de ovelhas e gado, mas o homem pobre só tinha uma ovelhinha que ele tinha comprado. E a criou, e ela cresceu com ele, ela era como uma filha para ele. E um viajante veio até o homem rico, mas o homem rico se absteve de dar uma de suas ovelhas para preparar uma refeição para o viajante. Em vez disso, ele pegou a ovelha do homem que só tinha uma, ele a pegou do homem pobre. Aquele homem rico a tomou do homem pobre e pegou a única coisa que restava a ele. Bem, a Bíblia diz que Davi queimou de raiva, ele ficou muito bravo com essa situação, ele ficou chateado. E Natã olhou para Davi e disse: é você este homem. Nem consigo imaginar isso. Você já culpou uma outra pessoa e Deus confrontou você com a verdade? Eu já disse para você como eu orava para que o Dave mudasse, e Deus disse: o Dave não é o problema é você, Joyce. Isso foi difícil para mim, mas foi bom para mim. Há muitas coisas que são difíceis para nós, mas elas serão boas para nós se nós as ouvirmos. Talvez você esteja orando para que uma outra pessoa mude, e em vez disso, pergunte a Deus se há algo que você precisa mudar que talvez possa tornar aquela situação ou relacionamento melhor. Então, Davi finalmente fez esta grande oração de arrependimento que você pode encontrar no Salmo 51. A paz voltou para ele, a alegria da salvação voltou para ele também. Não seja infeliz porque você não quer se arrepender das coisas que Deus está tentando lidar com você. Mas uma das maneiras que as pessoas fogem de seus problemas é inventando desculpas. Uau! Todos nós temos um monte delas. Às vezes trago essa sacolinha que eu chamo de minha sacola de desculpas, e parece que sempre que não queremos fazer algo, sempre temos uma desculpa. Bem, sabe, eu nunca fiz isso antes. Ou, isso é muito difícil, essa é uma desculpa que muitos usam, isto vai ser muito difícil. Ninguém mais está fazendo isso, porque eu deveria fazer, sabe? Hoje temos muita imoralidade no mundo e
Uma das desculpas que as pessoas usam é: todo mundo está fazendo isso, por que eu não deveria fazer? Quer saber, você não é todo mundo. Você é filho de Deus, se você se considera um cristão, então precisa viver de acordo com a palavra de Deus e não pensar que é certo apenas se comprometer e fazer todos os tipos de coisas só porque o mundo está fazendo. Me lembro de ter ido a uma loja um dia, eu estava procurando algo para vestir e experimentei uma roupa, um vestido e... Isso foi quando as pessoas usavam fendas nas roupas, mostrando a coxa até cá em cima. E o vestido ficou bom em mim, mas eu disse à vendedora: eu não posso usar isso. Ela disse: mas ficou ótimo em você, está na moda. Eu disse: bem, eu sou uma ministra do Evangelho, eu não posso fazer algo só porque está na moda. Eu tenho que fazer o que vai agradar a Deus. Você não pode simplesmente fazer algo porque está na moda ou sempre usar o que está na moda. Você precisa fazer o que acredita que vai agradar a Deus. Sei que as pessoas não gostam dessa palavra, preferem que você dê tapinhas na cabeça delas e digam quão maravilhosas são. Bem, você é maravilhoso, Deus criou você, Ele criou você de uma maneira fantástica, sabe? Mas é importante conhecer a palavra e tomar a decisão de viver pela palavra e não usar a desculpa de que alguém está fazendo isso, porque não importa se alguém esteja fazendo ou não. Mesmo que você seja o único que obedece à palavra de Deus, continue obedecendo a palavra de Deus e Deus vai abençoar você. Desculpas, por favor, aceite minha desculpa. Jesus estava chamando as pessoas para segui-lo e talvez hoje ele esteja chamando alguns de vocês para segui-lo. Talvez você não tenha um relacionamento com Jesus, talvez nunca o tenha recebido como seu Senhor e Salvador, e Ele está te chamando, você pode sentir isso dentro do seu coração. Deus está chamando você para aceitar Jesus como seu Salvador e para se arrepender dos seus pecados e começar a seguir numa outra direção e viver um tipo de vida diferente. E se esse é você e você nunca recebeu a Cristo como Salvador, há um número na sua tela, é só você ligar e temos atendentes te esperando que ficarão felizes em explicar mais sobre isso e orar com você. É muito fácil, muito simples receber a Jesus como seu Salvador e Senhor. Tudo o que você precisa fazer é acreditar. Acredite em seu coração e confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor, que você acredita que Deus o ressuscitou dos mortos e esteja pronto para se afastar de uma vida de pecado e aprender a viver para Deus. Mas Jesus estava chamando as pessoas para segui-lo e ouça, em Lucas 14:18 diz: mas todos eles começaram a inventar desculpas. Uau! O primeiro disse: bem, acabei de comprar um campo e tenho que ir cuidar dele. Por favor, aceite a minha desculpa. E um outro disse: acabei de me casar. Aceite a minha desculpa. Ele achava que cuidar de uma esposa iria tomar todo o seu tempo. Por favor, aceite minha desculpa. Temos que parar de dar desculpas para Deus e dizer assim: Senhor, seja o que for, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Não devemos orar assim se não estivermos falando sério. A Bíblia nos diz que quando julgamos as outras pessoas, não há desculpas para isso. Bem, somos todos cheios de opiniões, não somos? Temos opiniões sobre isso e sobre aquilo outro e nós pensamos: você não pode dirigir esse carro, não deve fazer isso, e você precisa fazer aquilo e não pode fazer isso. Você teria muito mais paz se apenas cuidasse da sua própria vida. Mas julgamos as outras pessoas. Em Romanos 2, verso 1, diz: por que você julga as outras pessoas quando está fazendo o que elas estão fazendo, bem? Nós não acreditamos nisso. Sabe por quê? Porque nós inventamos desculpas para o que fazemos, mas para as outras pessoas não há desculpa. E a Bíblia diz: você, portanto, não tem desculpa, você que julga outra pessoa. Porque no momento em que julga o outro, está se condenando, porque está fazendo as mesmas coisas pelas quais está julgando outros. Vamos dar uma boa examinada em nós mesmos hoje? Vamos deixar Deus nos examinar sob a luz da sua própria palavra e dizer: Deus, eu quero que você lide com qualquer área na minha vida que você queira lidar. Eu quero a verdade. Vamos ser amantes da verdade, queiramos a verdade mais do que qualquer outra coisa e vamos parar de fugir das coisas que Deus quer que enfrentemos e tratemos com elas.